Olá pessoal, tudo bem? Ah, Esse é mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui entrevistando um aluno meu, o Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu acho Olá, muito... tudo bom? Tudo bom? Legal. Gente, eu acho interessante entrevistar alguns alunos que eles falam da experiência que eles têm com o inglês. Alguns de vocês podem estar começando a fazer inglês, outros estão procurando uma escola. E eu acho que a experiência do Rodrigo pode ser relevante para você que está pensando aí em estudar inglês, está pensando aí, você que já começou a estudar, você que quer estudar inglês, de repente, com alguma experiência aí do Rodrigo, ele pode dar algumas dicas pessoais que podem te ajudar. Então, eu queria começar perguntando, Rodrigo, quanto tempo você estuda Hum. inglês? Olha, teacher, eu comecei a estudar inglês, na verdade, quando eu estava na escola. Ah, Fiz tá. um tempo em escola particular, fiz Entendi. durante 2 anos, dois a Ah, 3 anos, entendi. e retornei em 2020, ano passado. Comecei a Ah, fazer em outra escola particular, fiz durante 3 meses entendi. e depois disso comecei as aulas particulares. Ah, entendi. Então você tinha estudado numa escola. Quando você estudou numa escola, você fazia uma escola regular ou você fazia numa escola de línguas? Escola de línguas. Ah, escola de línguas. Ah, Isso. entendi. Aí depois você parou, aí quando você voltou, Parei, você achou comecei a melhor. faculdade. Começou a Quando eu terminei a faculdade. faculdade, É, retornei. aí você achou melhor retornar desde o início, né? Isso. Entendi, Porque fazia um vasto tempo que eu não praticava a língua. entendi. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, você já estudou numa escola conceituada, né? E você também Uhum, fez aulas particulares. E eu certo. gostaria de saber, assim, eu queria que você conversasse com os ouvintes, o que você achou da experiência, né? De ter aulas numa escola e de ter aula particular, qual a diferença? O que você acha mais efetivo? O que tem funcionado para você? Olha, são dois nortes completamente diferentes, né? Na Uhum, primeira escola particular em que eu estudei, havia muito grammar. Então, era uhum, gramática em cima de gramática, e às vezes o speaking do dia a dia nós não praticávamos muito, né? uhum, Na minha outra oportunidade, tínhamos gramática, mas também tínhamos o listening, né? O speaking uhum. e A tudo mais. O que parte acontece? A, comunicativa, né? a parte comunicativa. Uhum, O que acontece? A diferença e o bônus de ter aula particular é que o teacher, ele conversa com você durante a aula inteira, a atenção versa sobre você, uhum, entendeu? Se você está entendi. numa escola, muitas vezes tem muitos alunos na Uhum, sala, você não consegue, como é que eu posso dizer? Você não consegue administrar 100% do seu tempo na aula. entendi. Então você acha que uma aula particular o professor consegue te ajudar com as suas necessidades, te dar uma atenção, Com se certeza, a sente mais à atenção é vontade para muito maior. perguntar, né? De repente você fica mais Exatamente, inibido numa turma. exatamente. Legal. E você acha mais efetivo, então, estudando numa turma ou estudando em aulas particulares? Olha, depois do ingresso na aula particular, eu não me vejo fazendo aulas numa escola novamente. Entendi. Eu acho que é bastante, além desses bônus do teacher, ele te acompanhar 100%, você ter a conversa com ele, é uma questão conveniente, né? Por exemplo, nós fazemos online, na aula, eu tenho meu horário, respeito o horário, não preciso me deslocar, Uhum, enfim. legal. E assim, muita gente, quando elas estão estudando inglês, elas têm aquela sensação que elas não estão aprendendo muito, que elas, principalmente adulto, né, que não sente muito progresso. Eu queria ouvir Entendo. de você. Você, assim, você está contente com a sua competência para se comunicar? De um ano para cá, eu acredito que sim.
Eu entendo que eu consigo me comunicar melhor, consigo entender, né? Mas, claro, você tem que adorar a língua, né? Eu entendo que você tem que começar a ver filmes em inglês, com legenda em inglês, começar a ter mais participação da língua. Tentar ler alguns artigos ou livros, ainda que uma gramática mais fácil e tudo mais. Entendi. Aquela questão de ter o contato com a língua, né? Não só na aula, com a língua. Mas fora da sala de aula. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Isso que eu tento comentar com os alunos, é bom quando o próprio aluno, né, traz essa experiência mesmo. E assim, Rodrigo, você conseguiu alcançar um nível interessante, onde geralmente os alunos demoram mais para alcançar. Então você tem um nível de inglês hoje que é o B1 para o B2, que é um nível mais intermediário, até mais avançado, porque assim, você passou do nível que você só ouvia e conseguia fazer uma pergunta ou só respondia de forma curta, agora você consegue ter mais vocabulário para expressar sua opinião, para formar frases, para defender um ponto de vista e tudo mais. Então, pelo seu tempo de estudo, praticamente quando você parou e voltou, né? Você fez aí 3, 4 meses, depois fez você tem aula comigo, a gente tem o quê? Alguns meses de aula. Então, você alcançou um bom nível. Geralmente, alunos demoram 3, 4 anos até para chegar nesse nível, depende de onde eles estudam. Até tem aluno que, de repente, nem consegue chegar. E o que você acha que você tem feito para te ajudar a chegar nesse nível, assim, que tem te ajudado com o seu progresso? Porque, assim, diferente de muitos alunos, você tem essa sensação que você está aprendendo, você está tendo confiança, está se comunicando. O que você acha que você tem feito que tem feito a diferença? Olha, como eu havia falado, você tem que adorar a língua. No caso, por exemplo, além das nossas aulas, eu me esforço na homework, fazendo homework, que é importante para aprendizado, para review, para a gente rever os nossos pontos para as próximas aulas e tudo mais. Enfim, eu tento ver também filmes, ainda que de criança, com legenda em inglês, né? E tento ler alguns artigos, ainda que com alguma dificuldade, mas entender o contexto. Né? Sempre tentar usar um pouco mais da língua. Legal. Eu acho que isso faz total diferença. Com certeza. A gente fala, Rodrigo, que o aluno ele precisa ter input da língua, né? Quanto mais input ele tem, melhor ele vai ser a capacidade comunicativa dele. Então, se o aluno ele só se comunica em inglês ou se ele só vê inglês nas aulas, ele vai aprender de uma forma muito lenta. Né? Então, a não ser que o aluno tenha uma facilidade muito grande, mas assim, geralmente ele aprende de uma forma muito lenta. O que acontece com muita gente que está aprendendo inglês, ele acha que é só na aula. Não, ele precisa ter esse contato fora. Eu acho que você está fazendo isso, você já assim, virou uma belief, né? Uma crença sua, que você já vem fazendo e, obviamente, o seu desempenho melhora cada vez mais. E assim, eu queria perguntar uma coisa, queria ouvir de você a sua opinião, né? Seja bem sincero com a gente. Aula online funciona? Tem muita gente que tem dúvida com aula online. Será que funciona? Será que não funciona? Tem pessoas que têm resistência. O que você acha sobre aulas online? Tem funcionado para você ou não? Por quê? Olha, teacher, são duas vertentes, né? Existe a questão da aula online gravada e a aula online ao vivo. Entendi. Né? Realmente, no meu ponto de vista, a aula online gravada muitas vezes perde um pouco do foco. Entendi. Por quê? Porque às vezes te surge uma dúvida e você não consegue a dúvida não consegue ser sanada, né? Porque é uma aula gravada e você não consegue ter o contato direto com o professor. Diferentemente da aula online ao vivo, que você está no tete-a-tete com o professor, você vai conseguir tirar suas dúvidas, além do mais que você não precisa se deslocar até um lugar. Né? Por exemplo, eu trabalho durante o dia inteiro. Eu não preciso sair do meu trabalho para ir a alguma classe de aula e tudo mais. Eu consigo fazer tudo online, consigo sanar minhas dúvidas e conversar da mesma maneira que eu conversaria numa aula normal, conveniente.
Ah, bem legal. Então você acha que tem funcionado para você? Para mim, sim. Ah, legal. Eu também tenho essa questão, Rodrigo, porque eu particularmente tenho uma dificuldade de acreditar que se o aluno só assistindo o vídeo ele vai aprender uma língua, ele precisa Uhum, praticar. com certeza. Ele precisa se expor. O vídeo talvez vai adiantar se ele for como algo a mais, né? Se ele estiver fazendo aula, Uhum, estiver se comunicando, o vídeo pode ser algo a mais. Mas aprender uma língua só assistindo vídeos é bem delicado. Eu particularmente acho que o aluno ele precisa ter aquela interação com o professor, com outro colega do nível dele, para ele se soltar, para ele se é comunicar. Por isso isso que tem mesmo. muita gente também que ele acaba tendo muitas aulas, vendo muita coisa, mas na hora de falar ele não consegue falar. Por quê? Porque ele não está sendo exposto, não está sendo desafiado a isso. Uhum. Mas a gente consegue fazer isso muito bem na aula online, né? Você tem, eu acredito, bastante oportunidade para se comunicar. Sim, sim, com É, certeza. isso. E assim, eu queria que você desse alguma dica, nossa última pergunta aqui, para essa pessoa que, assim, ou ela começou a fazer aula de inglês, ou está um pouco perdida ainda, ou uma pessoa que Uhum. quer fazer aula de inglês. Qual é a dica que você daria? Porque você chegou, né, num nível bom, assim, daqui para Uhum. frente você vai ter uma boa fluência. Eu queria saber, assim, se você pode dar alguma dica para quem tá querendo estudar. Olha, primeiramente, a pessoa ela tem que querer, né? Uhum, Isso é o mínimo. Quando eu estava pensando em fazer, eu sempre pensava, olha, eu não vou conseguir ter o domínio, eu não vou conseguir pensar em inglês, tentar uhum, responder pensando em inglês. Por quê? Porque antes eu sempre traduzia na minha cabeça uhum, e isso já ia me uhum. embananando e eu não conseguia responder. Então Hoje em dia, tem que ter uma mudança tem de mindset, né? isso, Tem que tem que ter uma acreditar. mudança, tem que É, acreditar. é. Eu falava, olha, eu nunca vou conseguir, sempre Uhum, tente traduzir. Hoje em dia, que eu tenho mais, eu escuto mais a língua, converso quase todo dia em inglês, e mais, eu consegui pensar em inglês. Olha, para você ver, teve vezes que eu até sonhei em inglês, uhum, entendeu? E por quê? Porque a gente vai praticando e tudo mais. uhum. Então, o meu conselho é, se você realmente quer, tem que ir atrás, tem que fazer as aulas, praticar extra classe, eu acho que é fundamental, né? E ficar pensando que não vai dar certo, realmente não dá. Uhum. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que é possível chegar num bom nível, indo atrás, fazendo as aulas, lendo e vendo filmes, séries em inglês, enfim, praticando. Legal. Muito legal. Eu acho muito legal essa experiência sua que você tem de fora da sala de aula, fora, né, do que a gente vê. Você sempre procura buscar alguma coisa e traz vocabulário interessante, Uhum, é confiante, consegue. Raramente você precisa, né, ter que usar o português na aula, porque você já acaba trazendo vocabulário. Isso é muito bom. E ajuda muito. Mas assim, é aquilo, né? Precisa de um tutor, né? No início, com certeza. o aluno precisa de um tutor, precisa de alguém para acompanhar, né? Precisa. E esse é mais de um bônus para a aula particular, né? Porque o professor ele Exatamente. vai estar 100% ao seu lado, né? Um Exatamente. período ótimo de aula, É não vai verdade. te demandar um cansaço maior. É Então, eu verdade. acho que o período é sensacional. É verdade. E além disso, pode até ser mais interessante de um termo de custo-benefício, né? Porque de repente, em alguns lugares, depende do curso que a pessoa quer, é um pouco caro, né, para ele estudar, em fazer Com aula certeza. com outros Exatamente. alunos, né, se deslocar até o local, Exato. ter uma turma grande, não ter muita atenção, não ser uma aula voltada Uhum, para o aluno. Agora, quando ele tem uma aula mais, né, voltada para as necessidades dele, que desafia mais, com certeza o resultado pode ser melhor e até possivelmente um custo mais interessante. exatamente. É isso É aí. isso mesmo. Legal.
Pessoal, então eu queria fazer uma interação bem rápida aqui com o Rodrigo para vocês perceberem como que está o inglês dele e possivelmente, se você tiver interesse, pode me procurar. Eu tenho disponibilidade para aulas particulares, tá bom? Então vou aqui fazer uma simples interação aqui com o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. So, Rodrigo, let me ask you about yourself. So, what do you do, man? I'm a lawyer. Oh, nice. And how do you like your job? Teacher, I really like my job. My coworkers are competent and friendly. Oh, my nice. boss is a little demanding, but I understand her. It's really difficult to manage about 500 workers. Oh, wow, that's a lot. And man, let's talk about our city, okay? Okay. Let's talk about São Paulo. How do you like living in São Paulo? I really like São Paulo because I have in São Paulo what I need. For example, if I'm hungry at 3 a.m., I can find some restaurant open to order some food, for example. Okay. I see. Good. Okay. So it's convenient. Okay. What else? Yeah, it's really convenient. What else do you like about our city? São Paulo is close to many beaches. And I love travel to the beach when the weather is good. That's cool. Very nice. And is there anything that you don't like about living here? Maybe public transportation. I see. I think it's difficult to move to another place in São Paulo. Okay, yes, to get around it's kind of hard. Jam. Yeah. Yes, I see. Great. And like, if you had the opportunity, would you like to live in another city? And where would you like to live? If you want. Teacher, like I said, I really like São Paulo. I see. And I don't think to move to another city. Okay. But if I have an opportunity, I move to Canada. Canada. That's cool. Okay. Nice. All right. And why Canada? In my point of view, Canada is a convenient country to live, to improve the English language. Nice. Okay, good. That's a lot of like work opportunities and education. Very nice. Yeah. Okay, Rodrigo, thank you so much. I appreciate that. Thank you, teacher. Thank you. Pessoal, então essa foi a minha interação aí com o Rodrigo. Agradeço, Rodrigo, a sua participação. E um agradecimento meu. Muito obrigado. Eu que agradeço. E pessoal, se vocês tiverem interesse em aulas, quer saber mais como aprender inglês, por favor, siga aí o canal e entre em contato. Um abraço então. Até mais, guys. Um abraço, pessoal. See you.